Olá, tudo bem? Vamos falar sobre depressão? Eu sou Thiago Bianchini, sou psicólogo clínico e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é depressão. Eu faço em todo início de vídeo, eu gosto bastante de ressaltar sobre o porquê eu faço esse tipo de vídeo. Eu acredito muito que informação é sempre saúde. É importante ressaltar sempre que o diagnóstico é com o médico. Eu quero falar um pouquinho também sobre o porquê fazer esse vídeo, né? Por que eu decidi fazer um vídeo para falar sobre depressão? Particularmente, esse é um dos tipos de doenças mentais, né? Que eu tenho muita restrição, muita dificuldade de poder falar sobre ela. Principalmente porque ela é uma das doenças mais conhecidas, né? Todo mundo consegue aí identificar facilmente uma pessoa que sofre de depressão, ou pelo menos acha que consegue identificar, né? Depressão é a doença do século, depressão todo mundo vai sofrer, enfim, tem um monte de gente que fala aí um monte de coisa sobre depressão. E eu não queria ser mais um em poder falar sobre isso, né? Então eu sempre tive muita dificuldade de poder falar para as pessoas sobre o que é depressão. Eu, na minha formação, aprendi um pouco sobre o que é depressão, né? Lendo os manuais de diagnóstico, a gente se aprofunda um pouco mais nos critérios técnicos para identificar. Então, eu acredito que conhecimento sobre a doença eu até tenho, né? Mas quando a gente começa a falar sobre ela para os outros, isso corre sempre o risco de que as pessoas usem esse conhecimento raso a princípio, né, para poder se diagnosticar, ou para poder diagnosticar outra pessoa, né, ou para poder justificar o comportamento que ela está tendo. Então, eu sei como algumas doenças é interessante falar porque as pessoas pouco conhecem, né? Mas no caso da depressão, muita gente conhece ela e falar sobre ela foi uma coisa que sempre eu tive um pouco de dificuldade justamente por conta disso. Todo o conteúdo que eu for falar aqui nesse vídeo, eu fui buscar ele basicamente em duas fontes oficiais. Uma é o nosso site do Ministério da Saúde, que fala sobre depressão, e outro a APA, né, que é a Associação de Psiquiatria Americana. A Associação de Psiquiatria Americana é que estuda e dá base para os manuais de diagnóstico, como o DSM-5, né, na sua versão 5, que é o material que é utilizado pelos médicos para fazer diagnóstico de doenças mentais. Tá? Isso é uma coisa que é bastante importante de se falar. Muita gente fala sobre depressão, mas às vezes as fontes onde elas tiram, né, esse conteúdo sobre depressão são muitas vezes de fontes que não são confiáveis. Então eu vou deixar o link na descrição das duas fontes de onde eu vou tirar as informações aqui que eu vou falar para vocês, e se vocês puderem, compartilhem sem problema nenhum essas fontes. Os estudos eles apontam que sim, depressão é uma das doenças mais graves que a gente tem hoje, né? Ela é uma doença que tem uma prevalência muito grande na população, né? Aqui no Brasil, os dados do Ministério da Saúde apontam que cerca de 15% da população pode vir a sofrer de depressão, né? Provavelmente, né, em algum decorrer da vida da pessoa, né, das doenças que ela pode ter, que qualquer pessoa pode ter durante a sua vida, pelo menos com certeza 4% da população vai ter depressão, segundo os estudos. Então ela é uma doença de bastante prevalência, né, de poder acontecer. Durante o vídeo eu vou explicar as suas causas e por que ela tem essa prevalência tão grande de acontecer na população. Estudos também apontam que ela é a primeira maior doença incapacitante, né, de período incapacitante da vida da pessoa. Então,
A depressão aí causa em dados estatísticos, em número de tempos que as pessoas ficam improdutivas, né? Seja não só da questão do trabalho, mas também da vida social, né? De produção social, de relacionamentos. Então, ela é a primeira doença no ranking das doenças aí que causam isso, né? Que incapacita a pessoa durante a boa parte da vida. Os estudos apontam que mais comum ela acontecer na terceira década de vida, então próximo aos 30 anos de idade. Isso não significa que se você tem 30 anos ou próximo disso, você vai ter depressão, tá? Mas os estudos apontam que a maioria dos casos acontece por volta dessa idade, da terceira década, mas certamente tem pessoas mais velhas, idosos que também sofrem de depressão, como também temos crianças e adolescentes que também sofrem de algum tipo de grau depressivo. Eu vou falar então sobre as principais causas da depressão, né? São 4 principais causas, eu vou falar cada uma delas aqui para vocês. A primeira causa é bioquímica, né? Uma questão bem biológica mesmo do organismo da pessoa. Os nossos neurônios, né? Eles são estimulados por neurotransmissores. Então, por exemplo, quando a gente desenvolve uma atividade que a gente gosta ou come alguma coisa que é prazerosa, o nosso cérebro libera uma certa quantidade de neurotransmissores, né, de hormônios do nosso organismo, que faz com que a gente se sinta bem, que reforça a gente a fazer aquilo novamente, né, a gostar de fazer aquilo, a se sentir bem, a se sentir feliz. Então, algumas pessoas têm alguma alteração bioquímica mesmo na produção desses hormônios. Então, mesmo que ela desenvolva, às vezes, uma atividade que talvez fosse prazerosa para algumas pessoas, talvez no organismo dela vai haver uma desregulação e às vezes ela não vai produzir isso, né, biologicamente. Uma outra causa é a causa genética. Essa é uma das maiores prevalências. Elas acometem, segundo estudos, até cerca de 40%. Então, possivelmente, se você teve casos na família, né, os estudos apontam que pode ser que até 40% de chance, né, que talvez isso aconteça novamente dentro da sua família. Então, os estudos apontam também essa ocorrência genética. Fatores externos, né, e fatores ambientais. Então, a ocorrência de situações estressantes durante um longo período, abusos, negligência, em algumas fases do desenvolvimento da sua idade, acontecimentos que fazem com que você fique muito mal, né? São fatores externos que também podem contribuir para o desenvolvimento, né, de uma depressão. Outro fator é o fator de personalidade, né? Tem pessoas que têm uma personalidade já de baixa autoestima, né? Que tendenciam a enxergar a vida por uma ótica mais triste, mais infeliz, né? Aquelas pessoas que enxergam mais os problemas do que as soluções, que basicamente às vezes não conseguem observar as coisas boas que elas estão fazendo, que elas estão produzindo, né? Então esse fator de personalidade também é uma das causas aí dos casos de depressão. Existem outras coisas que causam depressão? Existem, né? Existem outra série de coisas que podem causar depressão, mas é importante ressaltar que às vezes essas outras coisas elas acontecem, mas elas só potencializam uma dessas causas que eu falei, né? Às vezes o estresse prolongado por muito tempo pode causar, né? Tem outros transtornos mentais que podem causar depressão. O vício em álcool e outras drogas podem causar depressão, né? Não que necessariamente a pessoa que bebe ou que usa droga vai ter depressão, mas às vezes o uso dessas substâncias ou essa questão do fator estressante ao longo da vida, né? Ou outros tipos de doença podem fazer com que
aqueles fatores que eu falei, né, o fator biológico, o fator genético, né, o fator personalidade e os fatores externos possam ser ativados, né, e com isso talvez a pessoa fica mais suscetível a ter uma depressão, tá? Então existem sim outras causas, né, mas eles não são as principais, eles podem estar correlatos às principais causas de depressão. Se você talvez ouviu eu falando todos esses fatores de risco, você pode estar se perguntando, tá, mas e o luto? Né? E a perca de alguém pode causar depressão? Olha, tem uma diferença bastante grande, né, hoje em dia no diagnóstico de luto e depressão. Apesar das duas serem semelhantes, né, tem uma característica que é bastante importante, né? O fator que causa o desenvolvimento da tristeza. Então, por exemplo, no luto, né, o fator que causa o sofrimento ou o estado de tristeza é um fator externo, né? Então, é o falecimento de alguém, né? É a perca de alguém, né? A perca de algo. Já na depressão, a tristeza não é externa, né? A depressão, né? Eu vou falar agora um pouquinho dos sintomas. A depressão, a tristeza, ela é interna, ela acontece de fora para dentro. Primeiro a pessoa fica triste consigo e aí as outras coisas parecem estar tristes, né? Então, assim, a pessoa perdeu um ente querido e depois da perca ela desenvolveu depressão. Olha, ela pode acontecer, principalmente se tiver algum daqueles fatores que eu falei para você envolvido, uma condição genética, um desenvolvimento bioquímico, né? O ambiente onde ela vive, enfim. Mas o luto por si só, a perca de alguém, ele não causa depressão. Depressão é uma coisa, luto é outra, tá? Na verdade, eu posso até depois a gente vai falar sobre o luto, né? Talvez falar um pouquinho mais, explicar sobre o que é o processo de luto, de estar enlutado e o quanto isso é importante para poder passar por esse processo, né? Então, luto e depressão são coisas bem diferentes. Os fatores que causam eles são coisas diferentes. Então, é importante você saber disso para não achar que a pessoa que perdeu um ente querido vai ficar depressiva, né? Ela pode ficar depressiva por outros fatores envolvidos, né? Mas não pelo luto, né? Não pela perca de alguém. São sintomas aí da depressão, né? Quais são os principais sintomas que podem caracterizar uma questão da depressão? O primeiro, né, e o mais clássico deles aí que identifica, né, é a questão do humor, né? É o humor deprimido. É importante falar que depressão é um transtorno de humor, né? É um transtorno que mexe com a pessoa, principalmente nas suas características de estado de ânimo, né? Para as coisas, para a vida, para tudo, né? Lembra que quando eu falei das questões biológicas, né, há agentes bioquímicos envolvidos nos neurotransmissores ali que fazem com que a pessoa se sinta bem fazendo alguma coisa e que se isso estiver afetado pode fazer com que ela não acabe não sentindo nada, na verdade sentindo o contrário às vezes, pela falta desses neurotransmissores. Então, é uma questão basicamente de humor, é se sentir bem, se sentir feliz, se sentir mal, se sentir triste, né? Humor faz parte da vida da gente, né? O estado de ânimo faz parte. A gente se sente feliz com alguma coisa e também se sente triste. Isso é completamente normal, né? No caso da depressão em si, isso toma um grau de disposição, um grau, né, mais alto. Então, eu vou falar no próximo vídeo sobre os critérios de diagnóstico, né? E essa questão do humor é bastante crucial a identificação dele, porque não é uma tristeza só por estar triste, não é uma tristeza de decepção ou uma tristeza de algo que não aconteceu, de algo que você perdeu, né? É uma tristeza diferente, é uma questão de humor, de seu, consigo mesmo, né? Que basicamente, né, e uma característica bem importante que ela aconteça durante um período bastante longo, né?
Então ninguém fica depressivo da noite pro dia. Ninguém anoitece e amanhece depressivo, né? A pessoa vai construindo isso ao longo do tempo e tem um período do aparecimento desses sintomas, né, como o humor depressivo, que ele tem que aparecer pelo menos 2 semanas consecutivas, todos os dias, né? Uma tristeza bastante profunda. Então, o humor deprimido, né, é aquele humor que a pessoa tem dentro de si mesmo, de dificuldade de enxergar um mundo bom, um mundo colorido, né? A pessoa despersonaliza as coisas, ela não consegue é, ver algo de bom dela para o mundo, né? E consequentemente do mundo para com ela, né? É uma perca de interesse em tudo que está acontecendo à sua volta. A pessoa começa a desencadear uma série de pensamentos negativos sobre si, né? Sobre as coisas que faz, e essas avaliações negativas vão fazendo a pessoa se sentir cada vez mais triste, né? Então a tristeza, ela é sempre uma tristeza profunda, é uma tristeza que desfalece as coisas que estão acontecendo à volta, a pessoa não consegue enxergar nada de bom ali naquilo, né? A pessoa começa a ter um sentimento de que tudo que ela faz, tudo que ela pensa só causa dor e sofrimento, e aí, né, a depressão pode evoluir aí para um indivíduo com ideais suicidas, né, que talvez pense em poder tirar a sua própria vida, né? Isso é bastante sério, bastante importante, e sempre que isso acontece, né, é uma coisa que tem que estar sempre observando e sempre monitorando esses pensamentos, né, e, e avaliando em que grau de impacto e os riscos, né, que esse humor depressivo pode estar causando na vida dessa pessoa que está sofrendo. É, outra coisa é na questão motora mesmo, né? O desenvolvimento motor, de pensamento, de concentração, de dinâmica de vida, né? Então a pessoa fica mais apática, ela não quer fazer mesmo nada, ela não quer sair de casa, ela não quer sair do quarto, é, ela se sente cansada, desanimada mesmo, né? Questão do apetite, né? A pessoa começa a comer às vezes demais, né? Começa a comer muito, um apetite meio que desregulado, um apetite meio que descompensatório ou até mesmo punitivo mesmo. A pessoa se sente mal consigo mesmo e associado tudo a isso, as questões de alguns sintomas físicos que podem aparecer, dores no corpo, dor no peito, né? Muito atrelado às vezes ao desenvolvimento, a perda de desenvolvimento motor, né? Da pessoa que não sai de casa, não realiza uma atividade, né? E aí, consequentemente, ela começa a ter dores físicas atreladas a isso, tá? Todas essas outras características, esses sintomas que eu falei, né, eles estão atrelados ao sintoma do humor depressivo. Então, a principal característica é o humor depressivo e, consequentemente, esses outros humores, esses outros sintomas vão se associando a esse humor depressivo, tá? Mas a principal característica é esse humor depressivo, que é um estado, né, como eu disse, de tristeza profunda, né, que tem que ocorrer pelo menos durante 2 semanas seguidas, né? Não episódios, né? Acontece uma tristeza hoje, aí daqui 4, 5 dias um estado de tristeza de novo, fica triste com aquilo, né? Não, depressão é um estado de pelo menos um episódio de tristeza profunda durante ao dia, pelo menos 2 semanas. Bom, então é isso desse vídeo, né? Falamos aí um pouquinho sobre o que é depressão. Vai ter um segundo vídeo do qual a gente vai falar, né, um pouco sobre como diagnosticar a depressão, quais são os critérios diagnósticos, quais são os tipos, né, de depressão, quais são as formas de tratamento para depressão, né? E também vamos dar algumas dicas de como prevenir, né, depressão. Tá bom? Te espero no próximo vídeo então.